O trabalho infantil traz consequências danosas à formação da criança e do adolescente, pois interfere no seu desenvolvimento físico, social, psicológico e educacional. A exploração da mão de obra infanto-juvenil vem comprometendo o futuro de muitas crianças e adolescentes no mundo. Permitir e beneficiar-se deste tipo de exploração é uma clara violação dos direitos da criança e do adolescente. Diante dessa realidade, a Organização Internacional do Trabalho implementou o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil em 1992. Desde então, o Brasil contribui para esse objetivo, através de um processo de articulação, mobilização e legitimação de ações nacionais visando o combate ao trabalho infantil. A legislação brasileira considera trabalho infantil aquele realizado por criança ou adolescente com menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, e o efetuado por adolescentes com menos de 18 anos que seja considerado perigoso, insalubre, penoso ou prejudicial à moralidade. Para que o Brasil alcance os níveis de desenvolvimento econômico e justiça social, é preciso garantir às crianças e aos adolescentes os direitos assegurados na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas Convenções 138 e 182 da OIT. A naturalização do trabalho de crianças e adolescentes tem sido fortemente questionada, sendo seu combate tema de destaque nas agendas governamentais e da sociedade civil organizada, o que acarretou na redução dos índices de trabalho infantil no país. No entanto, segundo os dados do censo de 2010, ainda existem no Brasil mais de 3.400.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho. Assim, entendendo que a participação efetiva da sociedade no combate ao trabalho infantil depende da conscientização de todos, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia e a OIT apresentam a palestra Impactos do Trabalho Precoce na Saúde de Crianças e Adolescentes, do auditor fiscal e médico do trabalho, Dr. Gerson Estrela. O presente vídeo deve ser utilizado pela Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente como instrumento de mobilização, sendo permitida sua reprodução, visto que se constitui em importante ferramenta educativa e de conscientização na luta pela erradicação do trabalho infantil. O objetivo dessa nossa palestra é mostrar para a sociedade de um modo geral os danos e os malefícios que o trabalho precoce provoca na saúde e integridade física das crianças e dos adolescentes. Na realidade, não estamos aqui falando de uma coisa nova. Vocês podem ver nesse primeiro slide que em 1831, quando a sociedade inglesa se sentiu incomodada com essa situação, contratou um médico, o Dr. Michael Sadler, que fez uma análise da situação de trabalho das crianças e adolescentes em fábricas, e este resumo que vocês veem aí nesse primeiro slide retrata a situação encontrada. Ou seja, antes de qualquer pessoa fazer algum questionamento sobre se crianças e adolescentes devem trabalhar ou não, seria prudente apenas refletir e questionar 3 aspectos. Primeiro, por que só criança pobre trabalha? Alguém já viu filho de rico ou de classe média trabalhar? Segundo, precisamos nos conscientizar de que a criança não é um adulto em miniatura, é um ser em crescimento e em pleno desenvolvimento. E por último, que isso é apenas um processo de manutenção do ciclo da miséria. Toda criança e adolescente que trabalha tem um perfil muito bem conhecido. Geralmente seus pais têm baixa ou nenhuma escolaridade, vivem em ambientes inadequados para a infância, em precárias condições de habitação, com dificuldades de acesso às medidas de prevenção básicas e de uma política de saúde de crianças e adolescentes. Esse é o mundo das crianças e adolescentes que trabalham. Estudos de campo realizados pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho no Brasil, em diversas partes, em diversos estados, constataram e documentaram este quadro que vocês aqui veem nesses slides. Gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que considero muito importantes. Primeiro, o ingresso precoce no mundo das drogas. A criança e adolescente que trabalha começa a frequentar um ambiente de adultos que não têm qualquer compromisso com a formação dessas crianças, onde se fuma, se consome bebidas alcoólicas e aí se dá a abertura das portas para o consumo de drogas. Na época em que foi feito esse trabalho, década de 90,
Esta era a sequência de ingresso de crianças e adolescentes ao mundo das drogas. Primeiro começava com álcool, fumo, solventes, maconha. Principalmente o álcool e o fumo por serem drogas lícitas e de muito fácil aquisição. Esta era a porta de entrada para o mundo das drogas. Hoje a realidade é outra e muito mais dramática. Muitos usuários de drogas já ingressam pelo crack. Estão pulando todas essas etapas anteriormente citadas de consumo. O crack é uma droga barata, devastadora, que invadiu a sociedade e está arrasando com a vida de milhares de pessoas, inclusive de crianças e adolescentes. Hoje em dia está muito mais fácil para uma criança comprar uma pedra de crack do que conseguir um copo de cachaça ou de cerveja. Segundo, eu chamaria atenção para o surgimento e crescimento das doenças sexualmente transmissíveis nesta faixa etária. Consequentemente, o advento da gravidez precoce. Crianças que trabalham e convivem com adultos estranhos são presas fáceis para serem assediadas sexualmente, tanto meninos quanto meninas. Uma menina com 9 anos pode começar a menstruar e gerar um filho, só que esses primeiros óvulos liberados nos ciclos menstruais não estão suficientemente maduros e têm um percentual de defeitos muito elevado, que chega em alguns grupos até 20%, ou seja, existe a probabilidade de até 20% de se gerar um indivíduo com uma deformidade física congênita, como uma doença cardíaca, a ausência de um membro, uma microcefalia, uma hidrocefalia ou mesmo uma anencefalia, que é a ausência de cérebro. E por aí afora. Estes primeiros óvulos ainda não são apropriados para uma procriação segura. Eu sempre cito 2 relatos quando falo sobre este aspecto. O primeiro é o exemplo de que quem cria animais para a reprodução, eles esperam 4 ou 5 ciclos para obterem exemplares de raça pura com todos os requisitos necessários, ou seja, obter animais ígidos, saudáveis. Os gregos já conheciam isso e só permitiam que suas mulheres parissem entre 19 e 27 anos, porque essa época é a época que nós, seres humanos, a mulher, está com os melhores óvulos. Então, essa faixa etária seria a ideal para a procriação. A gravidez precoce é um problema muito sério, principalmente no Nordeste. É indesejada, é um problema social grave de saúde pública e que traz consequências sociais, econômicas e financeiras para a família. O terceiro e último ponto é o ingresso no mundo da violência e da marginalidade. O trabalho precoce é a armadilha mais perversa feita para a criança e o adolescente. Eles se iludem com aqueles pequenos ganhos do trabalho informal, conseguem comprar um tênis de marca ou uma camisa de grife e logo perdem o interesse pela escola, achando que aquilo é perda de tempo, a escola. Fatalmente abandona a escola por desinteresse e ou por falta de vitalidade física, uma vez que criança que trabalha não tem tempo nem disposição física para estudar, ela está cansada. Mais tarde, já no fim da adolescência, ele percebe que aqueles pequenos ganhos já não satisfazem os seus anseios econômicos e de consumo. E o que é pior, percebe que não tem chances nem capacidade técnica para progredir e ganhar mais dinheiro. Percebe, por fim, que os seus velhos colegas já estão bem mais avançados nos estudos e que ele não tem como alcançá-los. Perdeu o bonde da história. Só lhe resta pegar as piores formas de emprego e trabalho ou, por ter se transformado numa presa fácil para os traficantes, ele é seduzido pela marginalidade e pelo ganho fácil. Depois que um adolescente realizar meia dúzia de entregas de cocaína ao fim do dia, conseguir faturar 100 ou 200 reais, esta viagem dificilmente terá retorno. Nós nos assustamos quando vemos a cara da violência na televisão. Grandes traficantes, assassinos famosos, nos noticiários policiais, marginais matadores, etc. Eles têm a cara da adolescência. Os grandes crimes hoje são praticados por indivíduos em tenra idade. Essa é a história de vida desses protagonistas. Mas o trabalho precoce não faz estragos apenas na estrutura física e psicológica das crianças e dos adolescentes.
ele provoca também danos físicos irreparáveis. A parte do organismo que mais sofre com o trabalho precoce é o aparelho osteomuscular. Para vocês terem uma ideia, mais de 70% das aposentadorias por invalidez no INSS atualmente são indivíduos com idade menor de 40 anos e que estão com deformidades ósseas graves. A ossificação humana, ou seja, o fechamento dos núcleos de crescimento ósseos, ocorre por volta de 21 anos no homem e na mulher por volta dos 15 anos. Antes da ossificação completa, os nossos ossos são mais flexíveis, porém são mais susceptíveis a deformidades, se submetidos a cargas diuturnas acima de 20% do peso total do corpo, ou se adquirirmos posturas inadequadas. Vocês veem nesses slides aí uma cabeça, ou seja, um crânio, de uma antes e depois da ossificação, onde facilmente notamos as marcantes diferenças estruturais nos ossos. Nos ossos longos observamos as mesmas diferenças, como vocês podem ver aí também as diferenças de um fêmur adulto já totalmente fechado e de uma criança. Os tipos de trabalho que eles executam modificam dramaticamente a postura e facilmente vão lesionar a coluna vertebral. Os slides aqui apresentados mostram vários tipos de trabalho realizados por crianças e adolescentes na área urbana e rural, onde observamos uma série de posturas inadequadas, cargas exageradas, cuja consequência será uma lombociatalgia ou uma hérnia de disco, ou seja, esmagamento com expulsão do disco intervertebral, o que mais tarde irá engordar as estatísticas da Previdência Social. O nosso pulmão, por ser um órgão desnecessário quando em vida intrauterina, ele é o último órgão a ser formado no corpo humano. O feto utiliza o oxigênio extraído do sangue materno através do cordão umbilical, com uma quantidade muito aumentada de hemácias e que estas serão prontamente destruídas logo após o nascimento, advindo daí a icterícia neonatal. São aqueles olhos amarelados que a gente vê no recém-nascido. A natureza, sabiamente, deixou o pulmão para ser o último órgão a ser formado. Só a partir do 7º mês de vida intrauterina é que o ser humano pode sobreviver, porque antes disso não existe praticamente árvore pulmonar e alvéolos maduros suficientes para que ele possa respirar. Esse resto de pulmão vai ser ainda desenvolvido, formado, crescido e se conclui por volta dos 12 a 14 anos de idade. Ou seja, nós nascemos com metade da nossa árvore brônquica e o restante vai ser construído. Isso explica, por exemplo, porque muitas crianças desenvolvem muitas infecções respiratórias, crises de asma e doenças diversas até essa idade. É importante salientar que todo órgão em multiplicação, toda célula em multiplicação, ela se torna mais susceptível para adquirir doenças, principalmente se o indivíduo nessa faixa etária se expõe a poluentes ambientais. Ora, se um adulto com seu pulmão totalmente maduro é capaz de adquirir doenças aspirando poluentes ambientais, imagine uma criança que não tem o seu pulmão totalmente maduro. É óbvio que ele vai adoecer de forma muito mais rápida e muito mais grave do que um adulto. O nosso coração já existe desde as primeiras semanas em vida intrauterina, só que batendo a uma velocidade muito alta. O coração de uma criança bate dentro do útero em torno de 140 batimentos por minuto. Um adulto normal, em repouso, ele tem em média de 50 a 90 batimentos por minuto e, se necessário, em situação de estresse ou de emergência, essa frequência pode ir a 180 ou 200 e ele normalmente volta para o batimento anterior de 60 a 90. Isso é o que nós chamamos de adaptação aos esforços, ou seja, nós somos condicionados para acelerar ou desacelerar de acordo com a nossa necessidade de trabalho. A criança, por já trabalhar numa frequência elevada, não tem essa adaptabilidade
de aumentar a frequência. Ele já trabalha numa frequência bastante elevada, ele não vai aumentar a frequência dele mais do que ela já está. A consequência disso é a fadiga precoce e a hipertrofia da massa muscular. Hoje é muito comum nós vermos indivíduos que se submeteram a essas cargas de trabalho em idade com menos de 30 anos, já está com o coração hipertrofiado, aumento da área cardíaca e sem o devido aumento da circulação da bomba cardíaca. A consequência disso é que esses indivíduos podem desencadear acidentes coronarianos, infarto, em idade muito precoce. É difícil um indivíduo com menos de 30 anos, é raro ele sobreviver ao infarto. Um indivíduo idoso com mais de 50 anos, 60, maduro, ele tem um infarto, faz ponte, tem outro e sobrevive. Já o indivíduo jovem, dificilmente ele não consegue, não tem essa segunda chance. A fadiga precoce vem na criança porque a criança procura imitar o adulto no trabalho. Então, se ele é submetido às cargas de trabalho, ele vai sofrer, a sua bomba cardíaca vai sofrer e se hipertrofiar, provocando um indivíduo em idades tenras, com hipertensão, doenças cardíacas, etc. Nós temos na base do nosso cérebro um centro termorregulador. O que é isso? É um centro que nos informa que se a temperatura externa está muito alta, eu vou produzir suor, o suor vai evaporar e a temperatura vai chegar para o ponto fisiológico, que é o quê? O nosso coração e o nosso cérebro, eles trabalham em temperaturas rigorosamente em torno de 37,4 graus. Então, se a temperatura externa aumentou, nós vamos ter que produzir suor para baixar a temperatura. Se a temperatura externa diminuiu, a gente vai ter que, o centro termorregulador vai mandar uma mensagem novamente, pedindo para que os vasos periféricos fechem e se preserve a temperatura interna de 37,4 graus centígrados. Como a criança não tem esse centro termorregulador maduro, ela não tem essa capacidade que a gente chama de termorregulação, de produzir suor, de elevar ou baixar a temperatura. A consequência disso é que ele desenvolve hipertermia com muito mais precoce, alterando a sua bomba cardíaca, prejudicando o seu coração, prejudicando o seu cérebro e promovendo cãibras, fadiga calórica, desidratação, se submetidas a cargas de trabalho. Então, enquanto um adulto tem esses mecanismos de defesa e adaptação para trabalho, a criança não tem e ela sofre mais, o corpo dela vai sofrer mais com o trabalho precoce. A nossa pele é um órgão, não nos esqueçamos disso, por ela penetram poluentes, por ela se eliminam produtos químicos, produtos oriundos do nosso metabolismo, então, e ela é um órgão muito importante na gênese e produção de doenças ocupacionais. Só para vocês terem uma ideia, todas as doenças ocupacionais, mais de 90%, a penetração do poluente se dá através da pele ou da respiração. A penetração por via digestiva é rara do ponto de vista de trabalho. Bom, a criança não tem uma pele como a pele de um adulto. A pele de um adulto ela é protegida por uma camada chamada camada córnea, que é uma camada seborreica que oferece a primeira barreira de proteção contra a entrada de poluentes. A criança, por não ter esta camada córnea, ela tem a pele muito mais vulnerável à penetração de poluentes químicos dos ambientes de trabalho. Ou seja, ela tem chances muito maiores de absorver os produtos químicos dos ambientes de trabalho do que um adulto e, é óbvio, vai adoecer muito mais precocemente. Quando nascemos, nós temos apenas uma enzima no nosso organismo, que é a lactase para digerir o leite materno. Alguns nem esta enzima têm. O nosso sistema enzimático vai sendo desenvolvido com o passar dos anos e se completar também ao fim da adolescência.
O complexo enzimático do ser humano é importante porque de nada adianta ingerirmos um pedaço de carne se não tivermos um sistema enzimático que vá quebrar essas proteínas, transformar em aminoácidos para daí serem absorvidas. O nosso sistema enzimático também tem um papel importante na desintoxicação de produtos químicos que porventura entrem em nosso organismo, como nos ambientes de trabalho. Por exemplo, se nós ingerirmos uma quantidade de álcool, o nosso organismo vai produzir uma enzima chamada alcoolase, que vai quebrar o álcool e transformar num produto menos tóxico para que ele possa ser eliminado. Isso ocorre com todos os produtos químicos que, porventura, entrem em nosso organismo. É claro que esse sistema não é infinito, ele tem limitações. Se você se submete a intoxicações com muita frequência, esse sistema se exaure e você vai ter a intoxicação propriamente dita. A criança, já dá para entender, por não ter esse sistema enzimático e metabólico desenvolvido, maduro, é óbvio que ela vai se intoxicar muito mais rapidamente do que um adulto se qualquer produto químico penetre no seu organismo, como no caso de solventes, produtos oriundos da agricultura, agrotóxicos, eles vão exercer um efeito muito mais rápido e grave no organismo de crianças e adolescentes. Ou seja, crianças e adolescentes são muito mais susceptíveis de se intoxicarem nos ambientes de trabalho. Quando nascemos, nós já trazemos na nossa cabeça todos os 4,5 a 5 bilhões de neurônios que teremos durante toda a nossa vida. Os neurônios não se formam depois que nascemos. Nós já nascemos com todos esses neurônios e depois do nascimento só fazemos perder alguns. Mas esses neurônios, para serem acomodados dentro de uma cabeça, como vocês viram no início dessa apresentação, ela vem desarticulada porque eles vêm comprimidos e, para caber na cabeça, eles têm que ser, a natureza não pôde protegê-los. No decorrer da vida, até completarmos a maioridade, é que esses neurônios todos, um por um, serão embanhados, um a um, por uma membrana chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma camada microscópica que vai proteger cada neurônio individualmente, protegê-lo de forma que ele te ofereça uma barreira contra produtos químicos, álcool, poluentes, etc. Para vocês terem uma ideia, a cabeça do ser humano ao nascer é 1/3 do peso, 1/3 praticamente do nosso peso. E esses neurônios, então, vão ser embanhados, repito, um a um, para que eles fiquem protegidos. Se esses neurônios não forem embanhados dessa forma, nós nos intoxicaríamos muito mais rapidamente com qualquer produto. Vocês já devem ter percebido que uma criança fica bêbada muito mais rapidamente do que um adulto se ingerir um pouco de álcool. Por quê? Por não terem bainha de mielina, não terem neurônios protegidos, elas impregnam rapidamente o sistema nervoso. Outro aspecto importante que a gente vê na criança é a susceptibilidade para temperaturas altas. Uma criança, ela facilmente desenvolve altas temperaturas e entra em crises convulsivas. Cada crise convulsiva que um adulto tem, ou um coma, por exemplo, você perde alguns milhões de neurônios que não se recuperam mais. Mas também nós temos neurônios que nem sabemos para que é que servem. Já fica fácil concluir que uma criança e um adolescente, por não ter esta proteção extra da bainha de mielina, ele, nos ambientes de trabalho, vai se intoxicar muito mais rápido e precocemente e de forma mais grave vai desenvolver as doenças típicas do trabalho. Com relação à nossa visão, nós temos uma visão muito precária ou quase nenhuma ao nascermos. Um adulto saudável, ele fixa um ponto na frente, mas ele percebe os movimentos de lateralidade porque ele tem um ângulo de visão em torno de 180 graus, ou seja, ele percebe os perigos laterais. A criança, quando ela começa a enxergar bem, uma criança por volta de 5 anos, ela tem um ângulo de visão em torno de
45 graus na horizontal e na vertical, ou seja, ela não enxerga os movimentos laterais. E isso explica por que ela se bate mais em parede, ela se acidenta mais. E eu acredito que muitos de vocês já tomaram beliscões e tapas dos pais por ignorar essa situação de que as nossas crianças não enxergam bem nas lateralidades, e inclusive de baixo para cima. Uma criança de 2 a 5 anos, ela dificilmente pode erguer a cabeça para vislumbrar alguma coisa, porque ela inclusive corre o risco de cair para trás devido ao peso da cabeça. Ela enxerga naqueles limites que o ângulo de visão dela permite. E isso faz com que ela se acidente muito mais do que o adulto. Tem adultos que chegam à idade adulta e não conseguem atingir o ângulo de visão de 180 graus, que isso é importantíssimo na gênese de acidentes. Nos esportes, nem precisa falar. Um jogador de futebol, por exemplo, que não tenha visão de lateralidade, ele não vai ter um bom desempenho, porque facilmente ele não vai ver os adversários e vai perder os lances. E com relação à sensibilidade auditiva, nós nascemos ouvindo sons os mais agudos e todos os graves. Ou seja, temos uma sensibilidade acústica muito acurada e vamos perdendo essa sensibilidade, essa audição com o passar dos anos. É bom lembrar que o ruído é o principal poluente de todas as formas de trabalho e dos meios urbanos. A criança, por ter um ouvido, uma célula mais sensível, ela sofre mais com o ruído do que os adultos. O adulto perde a audição com o barulho, com o ruído ocupacional. A criança, de forma muito mais rápida e mais progressiva, e mais grave. E lembrando apenas que a surdez provocada pelo ruído urbano, ela não tem cura, não tem aparelho que recupere essa audição. É uma perda indelével. Nós, adultos, nos esquecemos que quando éramos crianças, da importância que tem o ato de brincar. Brincar para a criança não é simplesmente se divertir. A criança, enquanto brinca, ela cria, aprende, se desenvolve, forma estruturas, destrói estruturas, tudo isso faz parte do aprendizado. Ou seja, nesse momento, enquanto a criança está brincando, ela está enchendo a sua massa encefálica, seu cérebro de informações. Nós nascemos com as informações só básicas de sobrevivência. O conhecimento é introduzido em nosso cérebro com o passar dos anos. Então nós nos esquecemos da importância do ato de brincar. E essas brincadeiras, que não é uma característica do ser humano, o leãozinho brinca para se desenvolver, o gato brinca, o cão brinca, todos os animais brincam para se desenvolver e nós não somos diferentes. Então é importante a gente ter em mente de que o ato de brincar não é simplesmente uma brincadeira, é um aprendizado. E é nesse aspecto que nós temos a oportunidade de nos desenvolvermos como seres humanos. O interessante desse aspecto é que essas etapas de desenvolvimento, elas são sequenciais. Você não pode parar numa idade de brincar, interromper o desenvolvimento de uma criança com uma atividade laboral, em que é cobrado resultados, para depois retomar essas atividades próprias da infância. Não. Isso é uma sequência que, se pulada, não tem retorno. Freud e Piaget foram os que mais estudaram o desenvolvimento da criança. Eles fizeram teses, estudos e concluíram que a presença da figura paterna-materna na vida e do desenvolvimento, nessas fases de desenvolvimento da criança, tem uma importância fundamental. Principalmente porque é nessa fase, entre 5 e 7 anos, que a figura paterna, as figuras paternas, sejam biológicos ou não, exercem uma influência bastante frutificante. Ou seja, a criança nessa época descobre o sexo masculino, o sexo feminino,
e aí a chamada fase de Édipo. E a criança do sexo masculino se apaixona pela mãe e vice-versa, a filha pelo pai, mas isso passa. Segundo Freud, nesse momento é que é jogada a semente do amor. O amor de uma forma holística. Essa semente vai ressurgir na idade adulta com todo o seu vigor. Os indivíduos que têm a interrupção dessa fase de desenvolvimento, eles são indivíduos que não conseguem ter uma estrutura emocional e psíquica adequada. Quando vemos hoje assassinos que matam as suas próprias companheiras, que eles a têm apenas como um objeto de prazer, eles não têm capacidade nenhuma de amar. Esses indivíduos foram privados da capacidade de amar. Eles matam não pelo prazer de matar, eles matam e promovem crueldades porque eles não sabem amar, simplesmente eles ignoram o que seja aquilo. Ele não lhe mata, não agride alguém porque não tem raiva de você. É apenas para ele, aquilo é uma banalidade, não tem a menor importância. Isso é o que a gente chama de um adulto realmente desequilibrado e que foi desestruturado a partir da sua infância. Uma vez, quando Freud foi perguntado o que seria um indivíduo, um adulto feliz, ele disse, é o adulto que é capaz de amar e trabalhar, e baseado nesses fatos. Um outro detalhe importante é o problema da competitividade de mercado. Se afastarmos, quando a criança inicia precocemente o trabalho, ela é afastada da escolaridade, e o mundo moderno hoje requer profissionais de alta capacidade. Nós hoje vivemos verdadeiros apagões de mão de obra por não termos, o mundo está se desenvolvendo de uma forma vertiginosa, cada vez mais novas profissões, novos conhecimentos têm que ser agregados e os indivíduos estão abandonando, as crianças e adolescentes, abandonando a escola, não se especializando e cada vez ficando fora do mercado. É comum hoje vermos grandes empresas, colocar 100 vagas à disposição e só conseguir preencher 20% das vagas por não termos mão de obra qualificada. Ou seja, permitir que crianças e adolescentes trabalhem quando deveriam estar estudando seria aceitar passivamente que o mesmo mal que promoveu a desestruturação da sua família, dos seus pais, se perpetue e se multiplique, diminuindo cada vez mais as possibilidades de sucesso desses indivíduos na vida. Para o mundo moderno, não há mais lugar para indivíduos que não tenham qualificação. E se permitirmos que as nossas crianças e adolescentes ingressem precocemente no mundo do trabalho, estamos condenando eles a serem excluídos da sociedade. E concluindo, propor que crianças e adolescentes trabalhem seria aceitar de uma forma passiva que o processo que agora vitimiza os pais de família seja estendido para os seus filhos e netos, transformando a miséria num processo cíclico e com diminutas possibilidades de reversão. É a verdadeira manutenção do ciclo da miséria. Nós não podemos deixar mais esse legado para as nossas futuras gerações.